Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda aula sobre espectroscopia UV visível. Se você ainda não viu as primeiras aulas, não deixe de assistir. Os links estão na descrição. Na última aula, nós vimos as consequências da absorção da radiação na região UV visível pela matéria e como o espectro de absorção nesta região nos é apresentado. Mas como são chamados compostos ou grupos de átomos que podem passar por essas transições eletrônicas? Eles são chamados de cromóforos. Por definição, temos que os cromóforos são grupos de átomos envolvidos no processo de absorção da radiação. Isso significa que a energia absorvida para que ocorram essas transições não dependem apenas dos elétrons envolvidos, mas também da vizinhança em que encontram-se esses elétrons. Para entendermos melhor este fato, vamos observar o espectro de absorção de um composto hipotético A. Esse composto tem o seu máximo de absorção em lambda A. Vamos supor, por exemplo, que essa banda foi originada a partir de uma transição pi-ligante para pi-antiligante. Agora vamos observar essas duas outras bandas também originadas de transições pi-ligante, pi-antiligante, porém nos compostos B e C também hipotéticos. Nestes casos, os máximos de absorção ocorrem em diferentes comprimentos de onda, lambda B e lambda C. Mas se os três processos são originados de transições eletrônicas do mesmo tipo, por que os compostos apresentam máximos de absorção em diferentes comprimentos de onda? Isso se deve ao fato de que os elétrons que sofreram a transição em cada um dos compostos está inserido em um ambiente químico diferente, ou seja, cada átomo apresenta um núcleo diferente. Isso significa que cada elétron é atraído de uma maneira diferente por esse núcleo e, consequentemente, demandará mais ou menos energia para que a transição ocorra. E como já sabemos, quanto maior a energia necessária para a transição, menor o comprimento de onda. Vamos primeiramente ver o exemplo de alcanos. Esses compostos apresentam apenas orbitais sigma. Dessa forma, a única transição possível é a do tipo sigma ligante, sigma antiligante. Se fornecermos energia para esse sistema, um ou dois elétrons podem ser promovidos ao estado excitado. Mas a energia necessária para que ocorra essa transição é muito alta, o que leva a baixos comprimentos de onda. Dessa forma, equipamentos simples não conseguem detectar esse tipo de transição. Já em alcenos e alcinos, a presença de orbitais π permitem transições do tipo π-ligante, π-antiligante, que, embora ocorram em comprimentos de onda também baixos, ainda são maiores que as transições observadas em alcanos. Vamos ver como último exemplo compostos que apresentam par de elétrons não ligantes, como as aminas. A transição mais recorrente é a do orbital não ligante do nitrogênio para o sigma antiligante, que ocorre em faixas de comprimento de onda entre 175 nanômetros e 200 nanômetros. É interessante notar que esse mesmo tipo de transição em tióis e sulfetos requerem menor energia para ocorrer. Isso se deve ao fato de que o enxofre está localizado no terceiro período da tabela periódica, enquanto o nitrogênio está no segundo. Por esse motivo, os elétrons do enxofre estão fracamente atraídos pelo núcleo, o que demanda então uma menor energia para que a transição ocorra. Agora que já entendemos que cada grupo de átomos e moléculas absorvem em diferentes comprimentos de onda, vamos entender como as faixas de absorção podem ser alteradas. Por isso, vamos pegar como exemplo a propanona. As faixas típicas de absorção dessa molécula são em 150 nanômetros, referentes à transição do orbital não ligante para o sigma antiligante, 190 nanômetros, correspondente à transição pi-ligante, pi-antiligante, e 270 nanômetros, correspondente à transição do orbital não ligante para o pi-antiligante. Mas o que aconteceria se, por exemplo, um dos hidrogênios do grupo metila fossem substituídos por um outro átomo ou grupo? Ou se ainda alterássemos o solvente da análise? Certamente, o ambiente químico em que ocorre a transição seria modificado. Logo, a energia necessária para que ela ocorra também sofrerá modificações. Por isso, o espectro de absorção será deslocado para a direita ou para a esquerda, ou ainda aumentar ou diminuir a intensidade de sua absorção. Cada um desses efeitos recebe um nome especial.
O primeiro que vamos levar em consideração é o deslocamento batocrômico, e ele se caracteriza por deslocar a banda de absorção para maiores comprimentos de onda, ou seja, para regiões mais próximas ao vermelho do espectro. Mas o contrário também pode ocorrer. O substituinte pode deslocar a banda de absorção para regiões de menores comprimentos de onda, ou seja, em direção ao azul. Nesse caso, teremos um deslocamento ipsocrômico. Agora vamos entender as causas que levam a esses efeitos. O primeiro a ser considerado é o efeito do solvente. Para isso, vamos pegar como exemplo o espectro de absorção da propanona em água. A banda mostrada é referente à transição do orbital não ligante para o π antiligante. Nesse caso, o máximo de absorção ocorre em aproximadamente 265 nanômetros. Se diminuirmos a polaridade do solvente gradativamente, veremos que há um deslocamento da banda de absorção para maiores comprimentos de onda. E por que isso ocorre? A água é um solvente polar prótico. Sendo assim, ela é capaz de realizar ligações de hidrogênio com um par de elétrons que se encontra no orbital não ligante. E por isso é necessária uma maior quantidade de energia para que ocorra essa excitação. Por isso, a banda estará em menores comprimentos de onda em água, como solvente, do que em hexano, que é um solvente apolar aprótico, por exemplo. Agora vamos pensar em transições do tipo π-ligante, π-antiligante em sistemas conjugados. Podemos observar que, ao aumentarmos a extensão da conjugação, os níveis de energia eletrônicos do cromóforo ficam mais próximos. Isso significa que a energia necessária para produzir uma transição de um nível eletrônico ocupado para o nível desocupado diminui, levando então a um deslocamento batocrômico. Esses deslocamentos podem vir acompanhados ou não de uma diminuição ou aumento na intensidade da absorção. Quando há um aumento na intensidade, chamamos de efeito hipercrômico. O contrário, chamamos de efeito hipocrômico. O efeito hipercrômico pode ser observado aumentando a concentração da amostra ou ainda inserindo na molécula um grupo chamado de auxocromo. Para entendermos melhor, vamos observar o benzeno. Ele é incolor aos nossos olhos, mas se substituirmos um hidrogênio dessa molécula por um grupo nitro, a substância agora passa a ter coloração amarela. O grupo adicionado, então, atua como um cromóforo. E ainda, se na posição para em relação ao grupo nitro for adicionada uma hidroxila, a coloração amarelada será ainda mais intensificada. Esse grupo responsável por alterar tanto a intensidade quanto o comprimento de onda da absorção é chamado de auxocromo. E um auxocromo, por si só, pode não gerar absorção na região UV visível, mas a sua presença modifica a absorção do cromóforo principal. Dentre os principais auxocromos estão os grupos metila, hidroxila, halogênios em gerais e as aminas. Na próxima aula, nós finalizaremos os nossos estudos sobre espectroscopia na região do ultravioleta invisível. Veremos como é a instrumentação necessária para esse tipo de análise e como devemos interpretar um espectro de absorção nessa região. Para não perder nenhuma notificação, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Então é isso e até mais!